Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. Hoje, o triste romance 79 ou da morte de Maria Ifigênia. Este é o vídeo de número 88 deste canal sobre este livro. Sejam todos muito bem-vindos e para você que não me conhece, eu sou Valquíria. O degredo não pesou apenas sobre Alvarenga Peixoto, mas sobre a vida de toda a sua família e também sobre suas propriedades. O poema apresenta um passeio de sua filha Maria Ifigênia a cavalo. Já deixe o seu like, inscreva-se no canal e vamos acompanhar a leitura e a compreensão do poema. Se o Brasil fosse um reinado, poderia ser princesa, tal era sua linhagem, mas seu campo andava em luto e era seu reino a tristeza. O cavalo que a levava por arredondados montes, que viu nos olhos de espanto nas negras terras de Ambaca, sobre exaustos horizontes? Melhor que a desgraça é a morte, melhor que o opaco futuro, e entre a vida e a morte apenas um salto, da terra de ouro ao grande céu puro e obscuro. E uma pequena amazona perde a sua humanidade para além de réus e culpas, de sentenças, de sequestros e da própria liberdade. No vídeo 83 desse canal, que é sobre o poema intitulado Fala à Comarca do Rio das Mortes, vimos que o Alvarenga Peixoto teria feito uma brincadeirinha dizendo que se o Brasil fosse um reinado, ele seria rei e sua esposa, Bárbara Heliodora, rainha. Consequentemente, a filha Maria Ifigênia seria a princesa. Por isso o poema se inicia com: se o Brasil fosse um reinado, poderia ser princesa, tal era sua linhagem, sua origem familiar, né? Parece que Bárbara Heliodora teria levado muito a sério aquela história de ser rainha. Pode ser que fosse uma brincadeira dela ou que ela realmente estivesse enlouquecida. Porque imagine, isso está nos autos da devassa, que ela costumava chamar a filha de princesa do Brasil e dizia que se um dia o Brasil viesse a ser um reinado, a ela pertenceria a coroa de rainha, porque ela dizia que a sua família era das mais antigas do país. Não a primeira pessoa a se instalar por aqui, mas a primeira família a se instalar aqui. Bom, a mãe vivia num delírio, né? Enquanto a mãe delirava, a filha tinha que viver a realidade. O campo da filha Maria Ifigênia andava em luto e era seu reino a tristeza. Segundo o historiador Lúcio José dos Santos, Maria Ifigênia faleceu em 1794, aos 15 anos, 2 anos após, não é, o degredo e a morte do pai. Estava vulnerável, em situação de desamparo financeiro. Vamos lembrar que todos os bens dos inconfidentes foram confiscados, as famílias desamparadas. E naquela imensa tristeza ela costumava passear a cavalo para olhar o horizonte. O que é que ela buscava na direção do horizonte? A direção da África, Ambaca, como se de alguma forma ela pudesse enxergar o lugar para onde o pai havia sido levado em degredo, né, expulso do Brasil. A segunda estrofe diz: o cavalo que a levava por arredondados montes. Esses montes arredondados nos dão uma impressão de um passeio a cavalo sem perigo aparente, mas provavelmente ela estava montada sobre o cavalo à beira de um abismo. Imagine, ela e o cavalo na direção do horizonte, lá olhando, né, para aquela direção da África. O eu poemático, que é aquele que fala no poema, questiona a respeito do que os olhos espantados do próprio cavalo personificado teriam visto
nas negras terras de Ambaca, já que eles estavam olhando para a direção de Ambaca, né? Provavelmente estava pensando sobre as vidas de quem ficou olhando para os mesmos horizontes exaustos, exaustos de tanto que se olhava para lá. Meu lírico pergunta: que viu nos olhos de espanto, nas negras terras de Ambaca, sobre exaustos horizontes? Na terceira estrofe, entre parênteses, temos o pensamento da menina e uma triste opção dela pela morte. Melhor que a desgraça é a morte, melhor que o opaco futuro. E entre a vida e a morte, apenas um salto havia. Da terra de ouro, Minas, ao grande céu puro e obscuro. Obscuro porque na morte tudo é segredo, não se sabe o que realmente acontece. Estavam então em um lugar alto, de montes arredondados, à beira de um abismo. Era só se atirar e voar para o céu. No vídeo 86, romance 77, ou aquele da música de Maria Ifigênia, ela é tida como um fantasma alado, ou seja, com asas, já anunciando de alguma forma essa decisão trágica do suicídio. E uma pequena amazona, que significa cavaleira, perde a sua humanidade. Para além de réus e culpas e sentenças de sequestros de bens e para além da própria liberdade. A pequena amazona salta para a morte, perde a humanidade, vai para além de todos os problemas. O suicídio é sugerido também pelo fato da menina ter ido além da própria liberdade. Triste. Siga-nos no Instagram, lá damos algumas dicas de 30 segundinhos sobre língua portuguesa. No próximo vídeo, romance 80 ou Do Enterro de Bárbara Eliodora. Espero você!